Iniciaremos então aqui pelo capítulo 1 e faremos uma introdução a respeito de conceitos importantes aí que vamos ter que utilizar ao longo aí da disciplina. Então, nessa primeira aula aqui, nós vamos falar um pouquinho aí das diferenças entre back-end e front-end, e ao longo desse capítulo a gente vai falar mais alguns conceitos importantes para que a gente consiga evoluir na parte prática nos próximos 2 capítulos. Então, ao longo desse capítulo, a gente vai falar um pouquinho aí de Node.js, vamos falar um pouquinho sobre o que é API, falar um pouquinho aí, conceituando mesmo o que é o Node, seus principais componentes, como que é o seu funcionamento, sua estrutura, e falando um pouquinho aí, dando esse embasamento para o framework que nós vamos utilizar, né? O framework web que nós vamos utilizar vai ser o Express, e ele é feito baseado em cima do Node. Então, por isso que a gente vai dar um enfoque maior aí nesse primeiro capítulo no Node. Então, ao longo desse capítulo, nós vamos falar um pouquinho também aí de NPM, ferramentas de IDE, né, de desenvolvimento, ferramenta para consumo de endpoints, e é uma introdução aí de forma geral mesmo, para depois a gente conseguir seguir bem aí na parte prática no capítulo 2 e 3. Então, vamos dar início aí à nossa aula de hoje. A aula de hoje, vamos falar aí sobre a diferença entre back-end e front-end. Então, nessa aula, vamos aqui conceituar mesmo, né, o que significa um desenvolvimento back-end e o que significa um desenvolvimento front-end. Porque, às vezes, muitas pessoas, principalmente quem está começando na área agora, acaba tendo um pouco assim, de dúvida, né, de confusão entre o que é uma coisa e o que é outra. E nós vamos ver aí que são duas coisas bem diferentes. Até mesmo em anúncios de emprego, a gente vê por aí desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end. A gente vê muito anúncio de emprego também chamado desenvolvedor full stack. Então, vamos comentar um pouquinho aqui o que se trata cada um deles e o que eles usam aí como tecnologia como base. Então, vamos iniciar aqui falando aí sobre o que é o back-end. Então, o back-end se refere à parte que fica hospedada no servidor, focando principalmente em como a aplicação funciona. Então, pelo próprio nome aí, né, essa palavra em inglês diz, o back é aquela parte que está lá por trás, então é a parte da aplicação ali que o usuário não interage. Então, o usuário, à medida que ele está navegando numa aplicação, ele não vai nem fazer ideia do que está ali por trás daquela aplicação. O que está rodando lá no servidor, o que é a tecnologia usada lá no back-end. Porque essa tecnologia aí, essa parte, né, da aplicação, o back-end, ela vai ficar sendo responsável aí por manter as regras de negócio, fazer as lógicas, esse tipo de coisa. Então, ela é responsável por interagir com o banco de dados, gravando e buscando registros. Então, justamente aí por estar mais ligada à regra de negócio da aplicação, ela também vai ter uma interação muito constante com o banco de dados. Então, não é comum que um usuário, através da interface, já consiga manipular o banco de dados diretamente. Isso normalmente é feito através lá do servidor. É o servidor, essa tecnologia lá do back-end, que vai ter a forma de comunicar com o banco de dados. É lá então que vão estar implementados lá os drivers de comunicação com o banco, e aí ele vai poder inserir dados, gravar dados, buscar registros, retirar relatórios, tudo isso então na parte lá, nessa lógica do back-end. O back-end também é muito importante para você armazenar regras de negócio da sua aplicação. Então, aquelas regras de negócio sensíveis que o usuário não pode ter conhecimento, é mais interessante que você mantenha elas no back-end, porque, de certa forma, você está ali protegendo aquelas regras ali, aquela parte sensível da sua aplicação. Então, por exemplo, uma aplicação financeira, uma aplicação que mexe com empréstimos financeiros, coisas do tipo. Vamos supor que tem uma rotina lá que seja a análise de crédito do cliente do banco, né? O interessante seria que essa parte de análise de crédito fique hospedada no servidor e não lá no front-end. Porque lá no front-end, depois a gente vai comentar um pouquinho, o código fica ali muitas vezes ali na interface do usuário, né? Principalmente quando é uma SPA, quando a página é gerada dinamicamente ali na interface do usuário. O código estando ali na interface do usuário, fica manipulável aquilo ali, né? Então, não é interessante que esse tipo de coisa mais sensível fique ali perto de onde o usuário interage, né? Interessante é que ele fique realmente lá no back-end. Então, a gente tem aí várias tecnologias que trabalham com esse desenvolvimento back-end. Agora, vamos citar aqui alguns exemplos aqui de linguagens que são caracterizadas aí por você trabalhar no back-end. Aqui tem várias e várias linguagens que servem para você trabalhar com esse desenvolvimento back-end. Vou citar apenas algumas aqui a título de ilustração. Então, a gente tem aqui o Java, né, que é uma linguagem muito popular, o C# também, o PHP, e também temos aí o JavaScript aí com o Node.js. Então, antigamente o JavaScript era notadamente uma linguagem de front-end,
Só que a partir da criação aí do Node.js, depois a gente vai falar mais um pouquinho lá na parte do Node, como que ele funciona e como que ele faz essa utilização do JavaScript, o JavaScript passou então a poder ser utilizado também no back-end. Então ele acabou se transformando aí numa linguagem utilizada no front-end e no back-end. Vamos falar então agora o que seria esse desenvolvimento aí no front-end. Então o front-end é a parte da aplicação com a qual o usuário interage. Então, ao contrário lá do back-end, que seria aquela parte da aplicação que fica lá hospedada no servidor, onde está as regras de negócio da aplicação, aquela parte que o usuário não tem nem conhecimento do que está lá dentro, qual tecnologia usa, já no front-end não. O front-end como a própria palavra diz, né, essa parte do front, é a parte que fica na frente ali do usuário, a parte com a qual o usuário interage. Então, quando você está navegando, por exemplo, lá em um e-commerce, aquela parte que você está navegando, olhando as listas de produtos, navegando nas categorias, clicando no produto, alterando quantidade, tipo de coisa, aquela interação que você está tendo com a página ali, aquilo ali se caracteriza como front-end. O back-end nessa situação aí do e-commerce seria, por exemplo, na hora que você vai finalizar um pedido, o botão ali do front-end ali, na hora que o usuário clicasse em finalizar o pedido, dispararia uma ação lá para o back-end, e o back-end, então, lá atrás, queria processar essa finalização de pedido. O front-end então, fica preocupado aí com a parte da interação com o usuário. Então, a gente tem aí tecnologias do front-end, a gente pode citar aí o HTML, o CSS e o JavaScript. Principalmente são essas três tecnologias aí que dão o corpo ali do front-end, né? O HTML é aquela parte que dá a estrutura da página, o CSS é a parte que estiliza, que estiliza essa página que foi estruturada pelo HTML, e o JavaScript é a linguagem que faz a parte dinâmica da página, né? Porque sem o JavaScript a página vai acabar sendo uma página estática. É uma página com a estrutura montada e o CSS estilizando ela. O JavaScript, então, entra aí fazendo com que a página seja dinâmica, que ela tenha efeitos e coisas do tipo. Então, a gente tem aí dois tipos de desenvolvimento front-end. A gente tem o desenvolvimento que é o server-side render e o client-side render. Então, as páginas podem ser montadas aí no servidor e devolvidas prontas para o usuário ou montadas no próprio browser do usuário. Então, quando a página é montada no servidor, a gente chama de server-side render, que seria no caso de linguagens aí como, por exemplo, o PHP, que é aquela linguagem que o servidor recebe uma requisição, o servidor então monta a página no servidor e devolve essa página montada para o usuário. E também a gente tem as aplicações que são client-side rendering, que é quando essa página nova é montada no próprio browser do cliente, então, do usuário. Então, seria que é representado por esses frameworks das SPAs, né? A gente pode citar aí Angular, React e tecnologias aí do tipo, né? A gente tem uma imagem aqui mostrando aqui como que é a interação aí do front-end e do back-end. Então, vamos usar aqui, para comentar essa imagem aqui, vamos usar esse exemplo de usuário navegando por um e-commerce na web. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um usuário comum, que pode estar lá no seu celular, pode estar no seu computador, no seu desktop. E esse usuário, então, à medida que ele vai interagindo com o browser, ele, então, vai mexendo lá no Google Chrome, no Firefox, lá no Safari, no browser que for. Então, essa parte toda do usuário interagindo com o seu navegador, que é o que a gente caracteriza aí como front-end. Então, por isso que a gente tem essa caixinha aqui de front-end que fica fechada, né? Do usuário navegando aqui, interagindo com o seu browser. À medida que, por exemplo, então, o usuário está lá no browser, e selecionou, navegou, escolheu os produtos que ele quer, adicionou alguns produtos ao carrinho, ele vai lá, então, vai fechar o pedido. Então, nesse momento, nessa que ele vai realizar essa ação de fechamento de pedido, então que ocorre a integração com o back-end. Então, nesse momento, vai ocorrer a interação aqui com essa segunda caixa que a gente tem aqui, que é o back-end. Então, aqui no back-end, o que a gente tem? A gente tem aqui o servidor, aqui está representado por uma nuvem, né, que é para indicar que o servidor pode estar no cloud, por exemplo, está nas nuvens, né? Vai estar numa Amazon, ou pode estar em algum servidor aí. Aqui, então, nesse servidor vai rodar todas as regras de negócio que a gente estava comentando. Por exemplo, numa finalização de pedido, ele vai poder, então, verificar se aqueles produtos realmente estão em estoque, vai, então, dar baixa nesses produtos em estoque, vai gerar o boleto para o pagamento, ou gerar o débito lá no cartão de crédito do cliente. Então, ele vai realizar todo esse procedimento aí de
que vai realizar a ação final, que seria, nesse exemplo, a finalização de um pedido. E esse servidor aqui, então, muitas vezes ele vai ter que interagir com um banco de dados. Então, esse banco de dados que a gente estava comentando, o servidor que vai ficar ligado diretamente nele ali, conversando com ele, gravando registros, buscando registros, coisa do tipo. A interação aqui, no caso, também pode voltar, né, o back-end, então vamos supor, o front-end pode ter pedido para o back-end uma lista dos produtos. Vamos supor que o usuário selecionou que quer ver todos os produtos da categoria celulares. Então, o back-end faria o quê? O servidor receberia essa requisição, iria fazer o processamento aí, uma consulta aqui no banco de dados, montaria essa requisição e devolveria então para o front-end. Essa comunicação entre essas duas partes, a gente tem aqui o front-end, né, fechado aqui nessa caixa, o back-end fechado na caixa do outro lado. A comunicação entre essas duas partes, que é realizada aqui, que é o que nós vamos estudar basicamente nessa matéria. Que aqui, nessa aqui onde fica aqui, estariam nossas APIs. Existem várias formas aí que você pode integrar aplicações, você pode realizar comunicações aí desse tipo. O que mais é utilizado no mercado para integração aí do front-end com o back-end é através de consumo de APIs. É o que vamos estudar aqui na nossa disciplina. Então, o foco principal da nossa disciplina estará aqui desse lado para cá. Então, nessa disciplina de desenvolvimento de APIs, nós não vamos nos preocupar aqui com a parte do front-end. Isso vocês verão em outras disciplinas. Aqui, basicamente, o que a gente vai se preocupar é como esse front-end aqui vai conseguir consumir minha API, que é essa, nós vamos entrar em mais detalhes, né, que seria como se fosse essa interface de comunicação com o nosso back-end. Como que se dará essa comunicação e como que esse servidor aqui vai conseguir atuar? Como que ele vai conseguir interpretar essa requisição que chegou do cliente e realizar algumas ações. Então, aqui é o nosso foco aqui da nossa disciplina que nós vamos adentrar aí ao longo das aulas. Então, concluindo essa aula aqui, nós falamos aí basicamente sobre 2 tópicos, né? Que foi o tópico do back-end. Então, a gente comentou aí, né, de como que funciona, para que o back-end serve, né? Ser nessa parte que fica no servidor, contendo mais as regras de negócio, a lógica da aplicação, interagindo aí com o banco de dados, realizando ali todo o processamento mesmo. E a gente também comentou aí, né, sobre o front-end, que seria essa parte aí, então da interface do usuário. E a gente também comentou, né, que o objeto de estudo dessa disciplina vai ser essa interação, né, do front-end aí com o back-end, como que ela se dá? Que ela se dá através de, muitas vezes, né, através do consumo de APIs. Pessoal, então na próxima aula nós iremos iniciar então falando aí sobre as APIs. Então a gente vai falar justamente aí, conceituar o que é essa API e começar a aprofundar um pouco mais aí nesse conhecimento aí, nesse estudo. Obrigado, espero vocês aí na próxima aula.